A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe você poderosamente mais uma vez. E está aí visitando o meu canal no YouTube, o canal qual foi feito para eu estar ministrando a palavra de Deus. Porque não é somente nos púlpitos, não é somente na igreja que nós pregamos a palavra. Mas o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, a toda a criatura, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui cumprindo com a palavra de Deus, com o chamado, com o ministério, a qual Deus tem na minha vida. E Deus também tem um ministério na sua vida, Deus tem um chamado na sua vida. E você precisa cumprir com este chamado, você precisa se colocar na posição a qual Deus quer. Se é ministrar a palavra de Deus, não sei se é louvar, seja lá o que for. Você precisa se colocar na brecha para que Deus venha te usar como canal de bênção para outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: desperte os dons que há em ti, que você recebeu pela imposição de mãos dos presbíteros. Louvado seja o nome do Senhor. Então os dons, os talentos que Deus nos entrega não é para ficar enterrado, é para que nós possamos usar para edificação da igreja, para abençoar vidas. Não é para nos engrandecer, mas é para abençoar vidas. Fácil eu sei que não é. Quantos enterram seus talentos por causa da adversidade, por causa dos momentos difíceis, Mas nós precisamos perseverar até o fim, somente assim seremos salvos. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, de compartilhar, deixar seu like, em nome de Jesus. A palavra qual o Deus Todo-Poderoso me deu, a palavra qual o Espírito Santo me deu, a palavra qual o Senhor Jesus me deu, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Santo Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1, que diz assim, o título: O suicídio de Judas. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselhos contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o trairá, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as moedas de prata, as 30 moedas de prata, aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra fala a respeito do Senhor Jesus, fala a respeito de um discípulo que andou com Jesus, comeu com Jesus, contemplou milagres da parte do Deus Todo-Poderoso, mas o Senhor Jesus já havia dito antes, quando ele estava sentado com o seu discípulo: na verdade, eu não escolhi a vós, 12. Ele fez uma pergunta, mas depois ele diz: mas um de vós é um diabo. E a Bíblia nos deixa bem claro mais embaixo. E dizia ele isto a respeito de Judas Iscariotes. Então Judas era um dos discípulos de Jesus, andava com Jesus, comia com Jesus, andava com os demais discípulos, mas o diabo, ele havia
entrado no coração de Judas. O diabo havia tomado conta do coração de Judas e Satanás conseguiu convencer Judas de ir lá até os principais, até os sacerdotes do povo e vender o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, para que se cumprisse também a palavra de Deus. E Judas, por 30 moedas de prata, ele procurava ocasião boa para que aqueles homens maus, covardes, viessem a prender o nosso Senhor Jesus. E, glórias a Deus, aleluia, tudo isso era para se cumprir a palavra de Deus. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele tinha que passar por isso, porque se não tivesse passado por esse processo, eu e você não estaria aqui hoje, nós não teríamos essa oportunidade a qual o Senhor nos deu de reconciliar com Ele. E Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. E depois que Judas, ele viu, louvado seja o nome do Senhor, que aqueles homens, os príncipes, os sacerdotes, os anciãos do povo, eles pegaram Jesus, amarraram Jesus e levaram Jesus até o governador Pôncio Pilatos. Judas, ele começa a ver aquela cena, ele começa a ver Jesus passando por aquela situação difícil, ele começa a ver Jesus sendo preso. Agora no coração de Judas começa a vir uma tristeza, um arrependimento. Ele começou a se arrepender do que ele havia feito, mas o que Judas havia feito era tarde demais. Judas já havia vendido Jesus por 30 moedas de pratas, e Jesus já havia sido pego pelos principais dos sacerdotes, aleluias, e os anciões do povo. E ele viu Jesus naquela situação, e a Bíblia diz que Judas, louvado seja o nome do Senhor, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Olha o que Judas disse: pequei, traindo sangue inocente. Judas, ele se arrepende do seu pecado, mas aquele pecado que Judas cometeu, ele poderia ser perdoado sim, mas Satanás, além de usar Judas para vender o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, Satanás queria tirar a vida de Judas. Satanás queria destruir a vida de Judas, porque o papel que Judas também fez era para que se cumprisse a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas têm agido como Judas, quantas pessoas que têm traído sangue inocente, quantas pessoas que não pensam uma ou duas vezes de se levantar contra o seu próximo. O salmista Davi disse lá no livro de Salmos: o meu amigo íntimo levantou o calcanhar contra mim. Louvado seja o nome do Senhor. E essa passagem que o salmista disse se referia a esse acontecimento que sucedeu com o Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor, que aqueles homens olham para Judas e diz: que nos importa? Depois que ele diz: pequei, traindo sangue inocente, ele diz: que nos importa? O que temos nós contigo? Isso é problema seu. Foi o que os principais disseram para ele, foi o que os anciões disseram para ele. Há pessoas que estão com você, há pessoas que te abraçam somente para te seduzir ou induzir você a praticar o mal,
Depois que você pratica o mal, depois que você está na lama, elas dizem para você: isso é problema seu. Quem mandou você fazer isso? Quem mandou você ir? Você veio porque você quis. E isso acontece muito nos nossos dias. Pessoas que se dizem amigos, que se dizem companheiros. Judas, ele não pensou antes de tomar aquela decisão. E os homens, como eles queriam já fazer o mal com Jesus, eles aceitaram aquela proposta. E Judas, arrependido, a Bíblia nos diz que ele lança aquelas moedas de prata e retirou-se e foi se enforcar. Judas paga um alto preço. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Judas, ele não pensou antes de tomar aquela decisão de vender Jesus por 30 moedas de prata e foi, louvado seja o nome do Senhor, se enforcar. O arrependimento de Judas foi um arrependimento tarde demais. Ele foi se enforcar, ele tirou a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que pensar muito bem antes de tomar muitas decisões na nossa vida, antes de fazer muitas coisas em nossa vida, porque o preço pode ser muito caro. Às vezes nós podemos pagar até mesmo para a nossa própria vida, porque o pecado ele mata. O salário do pecado é a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu louvo a Deus, o nosso Senhor Jesus, ele passou por tudo isso, foi humilhado, foi esbofeteado, bateram nele, crucificaram ele, ele morreu por mim, morreu por você. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou por amor a mim e ressuscitou por amor a você. Então, você que ainda não está nos caminhos do Senhor Jesus, você que ainda não tem uma aliança verdadeira com Jesus, é tempo e momento de você fazer aliança com Jesus. É tempo e momento de se consertar na presença de Deus, endireitar as nossas veredas, porque o noivo vem aí. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pelo seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus venha me dar sabedoria e dar a você sabedoria nas decisões. Aleluia. Ore comigo. Altíssimo Deus, eterno Pai, Pai celestial, Pai amado, eu te louvo, te agradeço, meu Deus, por esta vida que assiste, que ouve esta palavra. Peço ao Senhor que tome este irmão nas tuas mãos, tome esta irmã nas mãos do Senhor, Pai. Dai sabedoria a esta pessoa nas suas decisões. Dai sabedoria a esta pessoa, meu Pai. Quando ela for tomar alguma decisão, que o Senhor possa direcioná-la, que o Senhor possa me direcionar. Meu Deus, abençoa esta vida, este ministério desta pessoa. Repreende toda a opressão, meu Pai. Esta pessoa que talvez pecou contra Ti, pensa que não tem mais jeito e talvez pense até suicidar como Judas. Oh, meu Deus, mas a Tua palavra diz que não há pecado. Todo tipo de pecado o Senhor perdoa, Pai, menos blasfêmia contra o Espírito Santo. Ajuda esta pessoa, Pai, toca nesta mente, toca neste coração. Repreende todo o mal, Pai, toda seta maligna, todo espírito do suicídio, todo espírito da moléstia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo mal que cai por terra agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.